Segunda-feira, 17 de julho de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. Os 20 anos da criação do podcast, o anúncio de uma versão grátis do Podpage, o primeiro estúdio móvel de podcasts do Brasil e a biografia em áudio do empresário cearense Edson Queiroz estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 24ª edição do Cast News. Dia 9 de julho de 2023 foi um dia importante para o podcast mundial. Nesse mesmo dia, há 20 anos, o jornalista Christopher Lydon e o programador Dave Winer gravaram o primeiro podcast, utilizando um gravador e um laptop na Universidade de Harvard. Mas o termo podcasting só seria utilizado quase um ano depois, em fevereiro de 2004, pelo jornalista Ben Hammersley, num artigo chamado Audible Revolution, publicado no periódico inglês The Guardian. Em celebração aos 20 anos do podcast, o editor do Pod News, James Cridland, conversou com o pioneiro Christopher Lydon, que fez uma reflexão sobre as suas expectativas iniciais e como o podcasting se tornou um fenômeno global. A matéria com os principais pontos desse papo você confere no nosso portal em castnews.com.br. Aqui no Brasil, há alguns anos, nós escolhemos o dia 21 de outubro como o dia do podcast, já que foi em 21 de outubro de 2004 que o primeiro podcast brasileiro, o Digital Minds, do Danilo Medeiros, foi publicado. Logo, logo a gente vai celebrar os 19 anos de podcast no Brasil e ano que vem, com certeza, a gente vai ter muita coisa acontecendo na celebração dos 20 anos do podcast nacional. A empresa de pesquisa Coleman Insights lançou o Pod Predictor, um serviço que permite testar um podcast antes do seu lançamento. Os criadores de conteúdo enviam para o Pod Predictor o título e a descrição do programa, que são avaliados por 1.000 ouvintes de podcasts nos Estados Unidos e no Canadá. Depois disso, os ouvintes deixam os seus feedbacks sobre o conteúdo e se o material gerou interesse suficiente para baixarem ou ouvirem o episódio. O serviço também fornece dados detalhados sobre faixa etária, gênero, etnia, geolocalização e interesse por categoria. O objetivo é ajudar os podcasters a lapidar a sua mensagem antes do lançamento, evitando frustrações e perdas financeiras. O Pod Predictor é um serviço pago que já está disponível para teste. E olha só que notícia bacana, um casal do Mato Grosso do Sul vai inaugurar esta semana o primeiro estúdio móvel de podcasts do país. O jornalista Otávio Neto e a analista de marketing Adriana Maldonado, a Bugra, transformaram uma van em um estúdio completo com 3 espaços de gravação. Com isso, eles esperam levar o estúdio a locais inusitados, incluindo assentamentos, aldeias indígenas e fazendas, e captar informações e histórias variadas através do podcast. O lançamento do estúdio móvel vai acontecer em Campo Grande, com a primeira viagem para Corumbá, capital da cultura sul-mato-grossense. O casal também planeja ministrar mini-cursos e palestras em escolas para incentivar novos jornalistas e podcasters. Aqui uma notícia que recentemente a gente publicou aqui sobre um estúdio móvel de podcasts que estava em atividade na Europa e rapidamente empreendedores do Brasil já adaptaram essa ideia aqui para nossa realidade também. Tá aí um exemplo de que se você tem uma ideia, se você tem um projeto, coloque logo em prática, porque senão alguém vai fazer antes de você. Ainda em notícias da semana, foi lançado na última semana o Blubrry Podcasting Stats PWA, um novo aplicativo da Blubrry que permite que os podcasters acompanhem as estatísticas dos seus programas de qualquer lugar,
tanto no desktop quanto nos seus smartphones. O aplicativo fornece acesso contínuo a dados importantes como reproduções, retenção, geolocalização e comparação de episódios. Ele também possui integração de pesquisas com a audiência em tempo real. O app tem certificação IAB, oferece uma compreensão mais profunda do público e ajuda os podcasters a tomarem as melhores decisões baseadas em dados da sua audiência. E de acordo com dados recentes do Listen Notes, o lançamento de novos podcasts continuou em queda em junho, seguindo a tendência que a gente já está falando aqui desde maio. A produção de novos podcasts teve uma queda ainda maior em relação ao mês anterior, o que resultou no menor índice de lançamento dos últimos 12 meses. Essa tendência de menor produção parece se manter em 2023, refletindo o cenário pós-pandemia mundial. Vale lembrar que o Listen Notes é uma plataforma de busca de podcasts que oferece estatísticas com base no seu próprio banco de dados, que abrange milhões de podcasts e episódios em todo o mundo. No final de junho, o Podcast Addict, um aplicativo de podcasts para Android com mais de 10 milhões de downloads, anunciou que não vai mais ser possível fazer o compartilhamento automático de conteúdo no Twitter. Isso ocorreu devido ao Twitter ter começado a cobrar pelo uso da sua API. Os usuários ainda podem compartilhar podcasts manualmente em qualquer rede social. Alguns podcasters expressaram descontentamento com essa atualização, enquanto outros ficaram surpresos porque nem conheciam o recurso de compartilhamento automático. A empresa revelou que cerca de 15 mil tweets eram enviados diariamente por meio desse recurso, que agora foi descontinuado. Alguns usuários atribuíram o fim do recurso ao Elon Musk, atual proprietário do Twitter, e com razão, porque a atualização da API do Twitter prejudicou a integração com muitos serviços, entre eles o Podcast Addict. E mais, a plataforma de criação de websites para podcasts, Podpage, anunciou que a partir de agosto vai lançar um plano gratuito. Essa opção vai permitir que os podcasters criem um site para o seu podcast sem custos. A principal diferença em relação aos planos pagos é que não vai ser possível ter um domínio personalizado. O site vai obrigatoriamente ter a URL www.podpage.com e um selo escrito Feito com Podpage na parte inferior da página. Atualmente, a Podpage oferece 3 planos de assinatura, Basic, Pro e Elite, todos com domínio próprio, design específico para podcasters, importação automática de episódios para o site, designs otimizados para dispositivos móveis e otimização básica de SEO. E por falar em SEO, é claro que nessa última semana também teve muitas dicas de produção de podcasts lá no portal do Cast News. A plataforma de hospedagem Red Circle reuniu algumas orientações sobre como otimizar a audiência do seu podcast fazendo bom uso do SEO e é claro que a gente traduziu o conteúdo na íntegra. Além disso, lá no site também foi falado sobre 3 ferramentas gratuitas com inteligência artificial para ajudar os podcasters a criarem capas para os seus programas. Não deixa de conferir essas e outras dicas de produção que podem ser muito úteis na criação de um bom podcast independente. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia, a roteirista, escritora e podcaster Mabê Bonafé anunciou recentemente que o podcast Caso Bizarro foi adquirido pela Wondery, o estúdio de podcasts da Amazon. O podcast mistura true crime com comédia e é um derivado do podcast Modus Operandi. Com a aquisição, o Caso Bizarro terá 2 episódios semanais, com um deles sendo exclusivo na Amazon Music. Além disso, uma vez por mês, o Chico Felitti e o Felipe Bortolotto vão participar do podcast. Os fãs do programa estão animados e não é para menos. E você já pensou em transformar algum hobby na sua principal fonte de renda?
Claro, né? Você é podcaster, com certeza você já pensou nisso, porque foi isso também que fez o Mike Munzer, apresentador, produtor e editor do podcast Evolution of Horror. O projeto começou em 2017 e em 2019 o Munzer criou uma página para o podcast no Patreon. Atualmente, o Evolution tem 12 mil assinantes no Patreon e é o que coloca comida na mesa do Mike Munzer atualmente. Ele aconselha os podcasters em ascensão a não terem medo de arriscar, planejar o tempo de forma eficaz e evitar promessas excessivas aos apoiadores. Sobre lançamentos, na semana passada aconteceu o lançamento oficial do podcast Edson Queiroz, uma biografia, a versão em áudio do livro com o mesmo nome. A biografia, escrita pelo jornalista Lira Neto, narra em detalhes a vida de Edson Queiroz, o empresário cearense, criador do grupo Edson Queiroz, da TV Verdes Mares e da Universidade de Fortaleza, entre muitos outros empreendimentos. São 23 episódios cheios de informação sobre um homem que deixou um legado significativo no setor empresarial e educacional, além de ter sido uma figura importante no desenvolvimento cultural e industrial do Ceará. O podcast foi narrado por mim e produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia e já está disponível em todas as principais plataformas de podcast. O Spotify lançou a nova temporada do podcast Upbeat, focado em temas relacionados à publicidade no áudio digital. Composta por 11 episódios, a nova temporada já está disponível na íntegra lá no Spotify. Diferente da temporada anterior, onde líderes de marketing de grandes marcas foram entrevistados, essa segunda temporada está com mais papos descontraídos com alguns dos maiores nomes da publicidade atual no Brasil. Então, se você é da área de publicidade, propaganda ou marketing, dá uma conferida, pega para você alguns insights e aproveita para entender melhor como usar o áudio digital a favor das suas campanhas. E na recomendação nacional da semana, a gente tem mais um podcast incrível que está inscrito na hashtag O Podcast é Delas 2023. O podcast Descriarte, apresentado por Ariel Machado, propõe uma maneira de sentir as artes de forma não visual através da audiodescrição. Mas o Descriarte vai muito além de só descrever imagens. O programa mergulha no contexto histórico das obras, examina a vida dos artistas e promove debates sobre a sociedade em que a gente vive com uma abordagem detalhada e muito informativa. Então, se você está em busca de um podcast que combine arte, contexto histórico, debates sociais e acessibilidade, o Descriarte é uma escolha fantástica. Não deixa de conferir o episódio Olhar de Zanelli Murroli, que foi o episódio inscrito na campanha hashtag O Podcast é Delas 2023 e aproveite essa experiência única de imersão por áudio dentro das artes visuais. E nesta quarta-feira, dia 19 de julho, tem o Cabiria Festival acontecendo em São Paulo. No evento, vai acontecer a gravação ao vivo de um episódio da Rádio Novelo, seguido por uma sessão de perguntas e respostas, tudo na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Os convidados vão ter a oportunidade de assistir a gravação do programa Faça Você Mesmo, sobre a descoberta do Citotec pelas mulheres brasileiras, seguido pela gravação do episódio Estranhas no Ninho, que conta a história de duas mulheres no mundo do crime. As inscrições para o evento ainda estão acontecendo, mas corre porque isso pode mudar a qualquer momento, já que o evento está sujeito à lotação. E eu quero lembrar você que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro do podcast aqui no Cast News. Se você tiver alguma vaga remunerada ou se você precisa de alguém para participar de um projeto, manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br que a gente vai publicar na nossa newsletter semanal. Além disso, se você tem um podcast, você pode mandar uma apresentação dele aqui pra gente e a gente pode escolher para colocar na nossa recomendação nacional da semana.
E essas foram as notícias desta 24ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e assinar a newsletter semanal em castnews.com.br. Ajuda a gente a crescer, espalha o link desse episódio por toda a internet, assina o podcast no seu agregador de podcast preferido para você receber automaticamente em primeira mão os episódios assim que eles forem publicados. Colabora também com o Cast News, mandando o seu feedback e as suas sugestões de pauta, seja nos comentários do portal ou então para o e-mail podcast@castnews.com.br. Segue também a gente nas redes sociais, @CastNewsBR no Instagram, no Twitter e no Threads. E entra no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_BR para você poder receber as notícias diariamente assim que elas são postadas no portal. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a Andressa Isser, a Bruna Yamazaki, o Eduardo Sierra, a Lana Távora, eu, Léo Lopes, o Renato Bontempo e o Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem.